Nesse momento, todos juntos, vamos fazer a oração que dará por início o encontro da noite, rogando as bênçãos do mundo maior para a atividade, que ela possa ser pródiga de bênçãos para todos. Nesse momento, endereçamos um abraço a todos os nossos teleouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Vamos orar, suplicando a Jesus que possa nos inspirar no trabalho da noite. Que os benfeitores espirituais possam se fazer presente em cada lar aqui representado. Que possamos receber aqueles recursos de que tanto carecemos, envolvendo os familiares, os amigos, aqueles que passam por dificuldades, por provas. Que nesse momento os espíritos representantes da luz possam levar os recursos semeando a paz, o amor, a alegria para todos os corações. Senhor Jesus, não nos deixes entregues às nossas inferioridades. Que o prazer do conforto não nos vença. Livra-nos, Senhor, de tombar no pó da indiferença. Nesse momento estamos diante da tua tarefa, aqui consignada como a expressão singela da doutrina espírita. Senhor, que a falange espiritual, coordenada pelo nosso benfeitor Emmanuel, possa trazer o conteúdo que remonte os teus ensinamentos e que possamos ser instrumentos para que a palavra seja bendita, para que o envolvimento atenda a todos que aqui se aportarem. E assim, querido amigo Jesus, nós pedimos autorização para iniciar mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Caríssimos companheiros, vamos lá para mais uma tarefa. Hoje, completando o programa de número 118 dessa série Amor e Sabedoria de Emmanuel. No nosso último encontro, nós fizemos o estudo intitulado O Desabafo de Lívia. E hoje o nosso tema é a palestra cristã, especificamente na data 24 de novembro do ano de 2015. Nós vamos dar um pequeno salto de onde nós paramos para já penetrar no capítulo 4, intitulado Sacrifício. Muitos acontecimentos envolveram alguns personagens desse drama. E as circunstâncias foram favorecendo para projetar os testemunhos
de alguns desses personagens. Especificamente, nós vamos ver aqui, no capítulo 4, o sacrifício de Basílio. Aconteceram alguns fatos, como o afastamento de Tassiano e Blandina, que tiveram que empreender uma viagem, e Helena, a esposa de Tassiano, né, sobre a influência de Opílio, seu pai, descobriram a proximidade de Tassiano com Basílio e Lívia. E os acontecimentos definiram uma circunstância complexa, porque eles foram comunicados que, no caso Basílio, que era um escravo liberto, embora com uma dívida com a família no qual ele estava vinculado, essa dívida que ele tinha, que era uma dívida quase que impagável, essa dívida, dentro das circunstâncias da história, essa dívida foi transferida para o nobre Opílio Ventúrio. E quando Basílio ficou sabendo da notícia, ele ficou extremamente abalado. Extremamente abalado. Então, nós vamos encontrar Basílio e sua filha, Lívia, uma certa noite, procurando uma reunião cristã, aonde Basílio, extremamente amargurado, foi buscar consolo e orientação espiritual para aquele instante que ele percebia se apresentar como um momento talvez definitivo para a sua vida, já que ele caminhava para uma idade mais avançada e, por intuição, ele foi observando que havia uma trama que poderia dilacerar os corações envolvidos naquele contexto. Então, reconhecendo-se extenuado, sabendo que não jamais obteria recursos compatíveis com a necessidade do resgate dessa dívida, por mais buscasse sua filha Lívia consolá-lo, com observações de carinho e encorajamento, Basílio não conseguia subtrair-se ao abatimento que o dominava. Convicto de que os únicos benfeitores capazes de auxiliá-lo na travessia do obstáculo seriam os companheiros da atividade cristã. Na noite do mesmo dia procurou singela residência de Lucano Vestino, antigo presbítero refugiado num casebre, onde se reuniria uma assembleia de oração. Basílio e a jovem não imaginavam sequer que Teódulo o seguia às ocultas. Localizando o pardieiro em que os cristãos se congregavam, o intendente tornou a herdade, arquitetando planos para iniciar a devassa. Reunião evangélica no domicílio de Vestino. Caracterizava-se por indefiníveis apreensões. Apenas 20 companheiros participavam do culto. Muitas famílias, aparentemente devotadas ao Evangelho, haviam fugido, temendo a presença de Valeriano. A igreja de Lyon, tantas vezes amargamente provada, conhecia a extensão da violência romana. Vestino,
tomando a palavra, formulou sentida prece e leu, nos apontamentos sagrados, a excelsa recomendação do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essa passagem está contida no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1. Meditando o versículo, ergueu a voz e comentou inflamado de confiança: meus amigos, acreditamos que a hora é das mais significativas para a nossa família espiritual. Simpatizantes de nossa causa, funcionários do governo, avisam-nos que a opressão romperá. Cruel. Nossa fé, tantas vezes selada com o sangue dos nossos antepassados, provavelmente nos reclamará o testemunho de sacrifício. Olhemos para a vida de mais alto. Quando o Mestre nos convidou à fortaleza, prevenia-nos quanto às atribulações que nos sitiariam no tempo. Os filhos da ignorância e os devotos das divindades sanguinárias, que aceitam oferendas de carne viva, poderão destruir o domínio terrestre. Gozarão em carros de ouro e púrpura, embriagados de prazer, à maneira de loucos que se regozijassem, inconscientes, sobre os cadáveres amontoados, para despertarem mais tarde sobre o látego ardente da verdade, que os espreita na morte. Mas nós, os servidores, convidados a lavrar com o Senhor o empedrado solo da miséria humana, poderíamos acaso aguardar o descanso? Desde o dia em que se levantou a cruz no Calvário para o enviado celeste, outro caminho de ressurreição não se reservará para nós mesmos. Até o Cristo. Os deuses bárbaros possuíram o mundo. Os templos eram casas de negócios com os gênios infernais. Um pombo sacrificado, um carneiro morto, ou as vísceras quentes de um touro constituíam oblações, em troca de favores de ordem material. Com Jesus, porém, somos chamados a construir o reino glorioso do Espírito. O céu desceu até nós. As algemas que nos encarceravam o raciocínio, no círculo estreito da animalidade inferior, foram rompidas. E a dignidade da alma humana revelou-se divina, descortinando-nos a sua beleza eterna. Não admitamos que o cristianismo esteja na véspera de terminar o apostolado entre as criaturas. Cristo não encerra exclusividade. Enquanto houver um gemido de criança desventurada na terra,
a obra do Senhor nos impelirá ao serviço e à renunciação. Por isso, enquanto os nossos irmãos mais fracos fogem ao depoimento da realidade, e enquanto os menos convictos caem no logro infeliz da descrença e da dúvida, marchemos destemerosos, na certeza de que o mundo espera por nosso concurso de suor e martírio, a fim de restaurar-se em seus alicerces sublimes. Por mais de 2 séculos, choramos e padecemos. Nossos pioneiros foram arrancados à família a golpes de traição, calúnia, espancamento e morte. Somos herdeiros da fé imorredora de veneráveis apóstolos que nola transmitiram com o próprio sangue e com as próprias lágrimas. Por que desmerecer-lhes na confiança, supondo-nos abandonados? Não se turbe o vosso coração, disse-nos o Senhor. Credes em Deus, crede também em mim. Achamo-nos em paz, porque cremos. O medo não nos aborrece, porque cremos. A vitória espiritual será nossa, porque cremos. A inspirada palavra do velho pregador emudecera por longo intervalo. A acanhada sala parecia repentinamente inflamada de luz, e as paredes como se esborroavam aos olhos espirituais de Vestino. As 6 mulheres e os 14 homens presentes contemplaram-se uns aos outros, maravilhados e estáticos. Irmanados num destino comum, experimentaram uma felicidade somente atingível por aqueles que tudo conseguem superar e esquecer por amor a um ideal santificante. Basílio apertava entre as mãos a pequena destra de Lívia, com paternal enlevo das grandes afeições que desconhecem a morte. Junto deles, a viúva Cesídia e as suas filhas Lucina e Prisca entreolharam-se venturosas. Hilarino e Marciana, Tibúrcio e Escribônia, 2 casais de velhos que tudo haviam cedido pela causa do Senhor, abraçaram-se contentes. Lívia, fitando os semblantes embevecidos que a rodeavam, perdeu o temor que a ameaçara de princípio. Recordou Tassiana e Blandina, os únicos amigos mais íntimos que lhe restavam, registrando soberana tranquilidade no coração. Como os amava profundamente. Tassiano possuía uma esposa e um lar, e Blandina cresceria naturalmente para um formoso destino. Que lhe competia se não resignar-se ante a vontade de Deus? Não cabia rejubilar-se pelo ensejo de consolar
O abnegado pai que a recolhera amorosamente na vida não devia sentir-se infinitamente ditosa por ver-se entre os fiéis seguidores do Cristo, honrada pela oportunidade de provar sua fé? Fixou a atenção no rosto calmo de Basílio, cujos olhos faiscavam de alegria e esperança. Nunca o pai adotivo lhe pareceu assim tão belo. Os cabelos brancos como que despendiam raios de claridade azulínea. Refletiu pela primeira vez nas aflições e nas lutas que o velho filósofo havia atravessado. Imaginou as saudades que de certo o acompanhavam desde a juventude distante. Meditou no amor com que se lhe devotara, a ela que fora abandonada numa charneca ao nascer, e sentiu por aquele homem, curvado pela senectude, um afeto filial mais alto e mais puro, renovado e diferente. Algo sublimara-se-lhe no espírito. Instintivamente, retirou a destra das mãos enrugadas que a retinham e abraçou com um enternecimento que até então lhe era desconhecido. Sentiu-lhe o pulsar do coração, do peito fatigado, e beijando-lhe a face, com extrema ternura falou baixinho: meu pai, Lívia, Francisco Cândido Xavier, Basílio, Emmanuel. O movimento de gratidão, de ternura, de brandura, de bondade, reconhecimento, tocado de júbilo misterioso, Basílio deixou cair algumas lágrimas e balbuciou: estás feliz, minha filha? Muito feliz. Ele osculou-lhe os cabelos ondeados e escuros, que dourada rede envolvia, e afirmou, ciciante: não se turbe o vosso coração. Os que se amam em Cristo moram acima da separação e da morte. Eu os convido para continuarmos ouvindo esta melodia, porque agora nós teremos uma surpresa. Nesse instante, porém, Lucano Vestino ergueu a fisionomia serena, inundada por traços de uma aventura ignorada na terra, e continuou a falar. Nosso recinto permanece gloriosamente visitado pelos mártires que nos antecederam. A ambiência espiritual se abre. A retina psíquica então registra.
e com a voz quase que embargada pelo pranto, nascido da alegria em que se lhe desabotoava o coração, prosseguiu: ofuscam-me o olhar com a bendita luz que se vestem. À frente entrou Irineu, o nosso pastor inesquecível, trazendo nas mãos um rolo resplendente. Depois dele, outros amigos espirituais, glorificados no reino, penetraram nossa porta com sorrisos de amor. Vejo-os a todos, conheço-os de minha primeira mocidade. São velhos companheiros nossos, trucidados ao tempo dos imperadores Sétimo Severo e Caracalla. Uma nota de Emmanuel. Vestino se refere a vários mártires cristãos da França, alguns dos quais conhecidos na história dos santos da Igreja. Aqui se encontram Ferréolo e Ferrúncio, com radiantes auréolas a começarem da boca, lembrando o suplício da língua que lhes violentamente foram arrancadas. Andéolo, o valoroso subdiácono, traz sobre a fronte um diadema formado de 4 estrelas, recordando a flagelação da cabeça, partida em 4 partes pelos soldados. Félix, a quem subtraíram o coração vivo do peito, traz no tórax um astro irradiante. Valentiniana e Dinócrata, as virgens que suportaram pavorosos insultos dos legionários, envergam péplos alvinitentes. Lourenço, Aurélio, Sofrônio, 3 rapazes com as quais brinquei em minha infância que foram varados por espadas de pau. São portadores de palmas liriais. Outros chegam e nos saúdam vitoriosos. Irineu, aproxima-se de mim e destaca um dos fragmentos do rolo de luz. Recomenda-me a leitura em voz alta. Vestino faz breve pausa e exclama admirado: Ah! É a 2ª epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Com a voz entrecortada pela emoção, passou a ler: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a sua gloriosa vida se manifeste igualmente em nós. Após um curto intervalo, anunciou: Comunica-nos o amado orientador que a nossa hora de testemunho está próxima. Pede-nos calma, coragem, fidelidade e amor.
Nenhum de nós será lançado ao abandono. Alguns terão a morte adiada, mas todo conheceremos o cálice do sacrifício. E após ligeira pausa, notificou os visitantes que os visitantes cantavam um hino de graça em louvor ao Mestre amantíssimo. O pregador, antes de encerrar, permaneceu um longo período em silêncio, como se pudesse escutar a melodia inacessível à percepção dos companheiros. Torrentes de lágrimas corriam-lhe pela face envelhecida. Antes de encerrar a reunião memorável, Lucano convidou: meus irmãos, somos um pequeno rebanho confiante no céu. Muitos de nossos confrades, que a fortuna protege, retiraram-se da cidade sobre o pagamento de valiosas contribuições ao enviado de César. Acredito que raros daqueles que vivem na abastança estarão habilitados à vitória sobre a tormenta próxima. Achamo-nos divididos em grupos de fé nos bairros pobres, à espera da bondade divina. Não possuímos recursos que nos inspire qualquer convite à preocupação. O Senhor livrou-nos dos inquietantes compromissos com o ouro da terra. Por quê? Não nos reunirmos diariamente à noite, por algum tempo, em nosso santuário de confiança? Este casebre pode ser o nosso reduto de oração, e a oração é a única arma que podemos manejar no trato com os nossos perseguidores. Fiquemos por aqui. Eu peço desculpas pela leitura extensa, mas entendemos que não poderíamos perder uma só palavra desta descrição belíssima que Emmanuel nos oferece no século XXI. Hoje, 24 de novembro do ano de 2015. Passado mais de 1.800 anos destes acontecimentos. E a gente observa como que a mensagem do Evangelho é atual. O romance se refere a alguns personagens conhecidos, membros da família do cristianismo. No nosso caso específico, Tassiano, Blandina, citados hoje nesta noite, pela lembrança da alma que os amava profundamente, Lívia. A presença do ancião
Basílio, que junto com sua filha buscam um refúgio nesse casebre, nesse reduto que abrigava 20 almas sedentas de conforto, de consolo, em busca de uma réstia de esperança para fortalecer a fé dentro de um contexto de vida extremamente miserável, sem perspectivas, inclusive da possibilidade de se manterem até vivos, face às perseguições que novamente ressurgiam para dilacerar, tentar impedir a irradiação da luz. Assim caminhou a humanidade entre o bem e o mal, diante da luz que é imperecível. As trevas se organizam, mas elas não têm força para sobrepujar a luz que dimana do amor de Deus. Aqui na Terra, consegue-se impedir, ofuscar, postergar, adiar. Mas para o reino de Deus, a luz é soberana, vitoriosa, potente o suficiente para ser vitoriosa no tempo do Senhor. Porque a luz não combate a treva. A luz é luz. A treva é que se movimenta. E é muito interessante porque nessa história, nesse território e nessa fase da história do cristianismo, nós vamos encontrá-los na região da França. Ali nas cercanias, próximos à igreja de Lyon, aonde mais ou menos 50 anos antes desses acontecimentos, houveram muitas mortes. Irineu, Átalo de Pérgamo e tantos outros. Acta dos mártires, dilacerados, mortos das formas mais violentas, inclementes. Aqui nós estamos com um novo agrupamento, como a dar continuidade ao processo. Era um período pródigo, um período de uma intensificação dos exemplos, dos testemunhos de almas que reencarnaram para salpicar a terra de sangue, deixar marcas na história, para que o cristianismo pudesse se transformar na grande bússola da humanidade. Os ensinamentos e os exemplos, a filosofia e a ciência. Eis a dinâmica da religiosidade cósmica, da própria dinâmica de Deus nas nossas vidas. Sempre foi assim. Esse período sangrento, portanto, fora importante, porque a mensagem do Senhor, a partir destas experiências, ganhou em elasticidade, em proselitismo. E a humanidade, no seu sentido ocidental, adotou-a como um mecanismo de fora para dentro, como prerrogativas para as vitórias da terra.
Por isso, a oficialização da religião. A partir de algumas décadas após esses acontecimentos, estamos por volta do ano de 236. Para atingir, por exemplo, o clímax no ano de 313, com Constantino na oficialização do catolicismo como a religião oficial de Roma. Muito interessante, porque viajando pela história, nestes acontecimentos políticos do ano de 313, nós já vamos encontrar os diáconos sobre a inspiração destes movimentos dos mártires, já tentando movimentar algumas propostas que viriam a se tornar importantes quando a humanidade atingisse a maturidade. Por isso esse Basílio, esse ancião que nós vamos encontrar aqui entre lágrimas, acreditando, se projetando de uma forma extraordinária, como o texto define. Muito importante. Uma frase aqui me chamou muita atenção. E eu até vou grifá-la, porque no estudo da próxima semana, quando formos trabalhar o martírio de Basílio, esse instante aqui se faz muito interessante para nós. Porque aqui na descrição nós vamos encontrá-lo extremamente sensibilizado na percepção da própria Lívia. Extremamente sensibilizado. Algo, aqui ó, a frase é essa: algo sublimara-se-lhe no espírito. Então aqui eu associo a Públio Lentulus, como também faço uma associação a Nestório, porque Públio Lentulus iniciou o processo dessa sublimação. Nestório deu uma confirmação, mas é nesse instante aqui em que a alma do nosso querido Emmanuel atinge uma culminância muito importante. O que iria efetivamente confirmar nessas três existências, num período de menos de 300 anos, uma grande guinada desse espírito a caminho da luz. Basílio. E é muito interessante porque essa percepção é de Lívia. Fixou a atenção no rosto calmo de Basílio, cujos olhos faiscavam de alegria e esperança. Por que alegria e esperança? Alegria por estar atingindo a culminância, a comunhão com Cristo. E a esperança em dias melhores, face aos sofrimentos que maceravam o seu coração. E aí eu posso fazer uma referência aqui ao sofrimento que iniciou quando ele perdeu a alma de sua alma, Lívia. Aquele espírito que o completa dentro das fulgurações profundas do amor. Quando ela se distancia por opção dele. Então esse movimento de esperança e alegria tem muito a ver até com o próprio reencontro dele com a sua alma querida. Através do intercâmbio extraordinário com Jesus. Porque Jesus, queridos amigos, Jesus é o esposo da humanidade, no dizer de João Batista. Ele casa com a humanidade. Ele se compromete com a humanidade para que a humanidade se liberte, para que a humanidade possa encontrar os seus caminhos verdadeiros do amor. Ele é o pastor das ovelhas. Jesus abre os portais.
Ele abre a porta do curral para as ovelhas irem pastorear, irem caminharem para encontrar o alimento das suas próprias almas. Esse é o papel de Jesus. O papel de Jesus aqui é favorecer para que Públio Lentulus reencontrasse com Lívia, a sua alma gêmea. E aqui, nada melhor do que uma filha com o mesmo nome da mãe, Lívia, para perceber o brilho nos olhos, como se fosse o brilho de uma estrela. O espírito se sublimando. São histórias tão extraordinárias que tocam as nossas almas, que passamos por momentos tão delicados, diante da incompreensão, da dor, da traição, do ataque, diante da calúnia, da difamação, da fome, da doença, da carência, da ausência. Lucano Vestino diz para nós, como um representante das alturas: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em Jesus. Lucano Vestino, observando os painéis espirituais que sustentavam aquela ambiência de almas puras, devotadas, sinceras, como aqui agora ressurge entre nós. Os cristãos dos primeiros tempos visitam cada lar, cada coração que aqui se veicula através de um trabalho singelo, despretensioso, mas sedimentado em padrões que da sinceridade, da fraternidade, da legalidade, da caridade. É esta ambiência espiritual que favorece para que os espíritos ressurjam como cristãos que têm autoridade, porque passaram pelos testemunhos maiores. Muito interessante, porque o Lucano Vestino faz uma previsão interessante, e por a gente conhecer um pouco a história, a gente encontra o entendimento destas falas. Alguns aqui não irão dar o testemunho agora, será depois. E aqui a gente sabe que a maior parte destes aqui foram sacrificados. E Lívia, por exemplo, não foi. Ela não foi levada para a arena. Ela não foi torturada nesse sentido. Mas os testemunhos dela seriam numa outra dimensão. E olha o que nós vamos dizer a partir do que Emmanuel nos ensina nessas obras. Numa arena muito mais difícil, muito mais desafiadora, que é passar o testemunho pessoal, vivendo os dramas da sociedade, da família, em meio aos companheiros de tarefa. São os processos que Allan Kardec trata como motivos de reparação, que exige de nós resignação e obediência. Foi o que Lívia vai viver mais à frente. Então são pontos importantes, porque a gente conhece a história, já lemos o livro. Aqueles que não leram, eu não vou antecipar, mas os testemunhos de Lívia são extremamente
são extremamente interessantes no campo das necessidades dela e que acabaram deixando por exemplos extremamente marcantes para o coração, por exemplo, de Tassiano, de Blandina, né? Do Quinto Varro, que vai reencarnar, né? E vai estar com Lívia. Muito importante nós perpassarmos essa senda para retornar para a nossa ambiência da atualidade. Porque esses dramas, eles falam exatamente da necessidade que nós temos de compreender a importância dos desafios que estão batendo na nossa porta. Uma alma muito querida me procurou ontem, me dizendo assim: Carlos Alberto, não imaginei de dividir isso com você, mas o faço por uma confiança que eu venho adquirindo. E a certeza de que dividir com você vai me fazer um certo bem. E quem sabe você possa me dizer algo num momento de profunda dor. Me senti extremamente comovido face à revelação. Muitos ficam procurando revelações espirituais, passado, futuro. E eu gostaria de dizer que não existe revelação mais divina, mais especial, do que uma alma que se abre, que abre o seu coração para falar da sua realidade. E ela disse: como dói. E eu ouvi, e meu coração sentiu dor. Não a dor dela, a dor doída das próprias dores. Então só me restou dizer para ela: muito obrigado pela confiança. Mas eu gostaria de te dizer uma coisa. Nós, como espíritas, poderíamos ter respostas, pois somos doutores das letras mortas. Conhecemos da questão 1 à questão 1019 do Livro dos Espíritos, para falar simbolicamente. Espírita tem resposta para tudo. Inclusive para dizer para alguém que é o karma dela. E quem fala que é karma não conhece nada de espiritismo, porque karma é karma budista. A proposta espírita é muito mais ampla. Mas não estou discutindo, não quero polemizar. Eu quero apenas dizer que para a dor só existe uma medicação: amor. Só amor para remediar uma alma doída. Como fazê-lo? Não existe receita, a não ser aquele que é visitado pela dor do outro, este se faça amor, representante do Senhor, dádiva silenciosa,
poética, encantadora. Amor, ternura, paciência, firmeza, amor, só amor. Porque em tudo somos atribulados, em tudo, mas não angustiados. Não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a nossa gloriosa vida se manifeste igualmente em nós. Carlos Alberto, não quero a dor. Não quero agora falar da mortificação de Jesus. Eu não quero falar de sangue, de cruz. Eu queria mimo. Eu queria estímulo. Eu queria colo. Eu queria um abraço. Eis a mortificação de Jesus. Eis a mortificação de Jesus. O doutor da letra vai falar assim: você tem que passar pela mortificação de Jesus. É isso aí. Vai fazer luz. Estou falando de conduta. A mortificação de Jesus é calar-se para dar. É esquecer-se para fazer, silenciar para que o outro diga. Mortificação de Jesus é amar, amar, amar. Interpretem, querido amigo, queridos amigos, como queiram, na letra ou mortificados pela letra. É tão bom se fazer pequeno, servidor, próximo. É tão bom, porque a gente sente um pouco desse amor do Senhor. A ambiência aqui era a antevéspera da morte física. Mas eles estavam felizes. Eles estavam alegres. E o Lucano Vestino faz uma proposta: que eles continuassem se reunindo todo dia. Mesmo que isso consignasse a descoberta como cristãos e os levasse à morte. Todos aceitaram a proposta com júbilo. E nós espíritas, ainda escolhendo a hora de atuar, nós ainda definindo o lugar de trabalhar, com quem trabalhar. Os cristãos deram a vida e a gente costuma não poder dar um pouquinho do nosso tempo. Na casa espírita, na tarefa espírita, também. Porque muitos são os convidados, pouquíssimos os escolhidos. Mas vamos trazer para a nossa ambiência de responsabilidade. Dê um pouquinho da atenção. Disponibiliza-te. Ser solidário. Construa sua relação.
Não deixe que ela seja deteriorada pela inconsequência, pelo egoísmo, pela insensatez, pela intolerância, pela audácia, pela irreverência, pela prepotência. Não. Ser amor, porque sendo amor, a esperança se agiganta, como uma estrela matutina, a nos dizer que a eternidade, o infinito, aguarda as expressões solenes do amor. Que Deus nos abençoe, nos ampare, que Jesus nos perdoe a irreverência, que nos propomos operar em nome dele. Ele, Jesus, é o campeão da simplicidade. Ele é o campeão do túmulo vazio. Jesus é o campeão das letras do Espírito. Ele é o campeão Ele é o campeão da amizade. Que o Senhor nos inspire. Eu peço desculpas a todos os que nos acompanham e tivemos alguns problemas técnicos na noite de hoje, para variar, mas nós estamos num trabalho em que a fé, a esperança e a caridade são a base dessa pirâmide dos nossos ideais. Um dia, com certeza, a espiritualidade vai qualificar mais o nosso trabalho. Mas enquanto isso, a senha é perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Que Deus nos inspire e que Jesus possa nos ajudar na semana que se abre de trabalhos, para que inclusive na quinta-feira estejamos de volta com o programa Apocalipse de João, com as suas características universalistas, a interpretação à luz da doutrina espírita, a chave da revelação, com o tema O Trono de Deus. Nos despedimos, endereçando então a todos um abraço fraterno e aquela despedida dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Um beijo no coração de todos. Valeu.